áudio, Márcia, vamos iniciar? Sim, podemos. Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Inauguramos aqui o nosso webinar sobre a experiência do paciente e os processos de gestão. Eu me chamo Cida Novaes, coordeno voluntariamente o grupo de estudos de benchmark de pessoas, né? E hoje, na moderação deste encontro de duas renomadas profissionais experientes na área de saúde, que vão discorrer conosco o tema de experiência do paciente e os processos de gestão. É importante destacar que o grupo de benchmarking em gestão de pessoas, ele surgiu em 2013, dentro do programa CQH. Agradecemos a oportunidade que tivemos de desenvolver esse projeto junto à Associação Paulista de Medicina, hoje na coordenação do Dr. Milton. E este grupo, ao longo desses anos, vem discutindo métricas relacionadas à gestão de pessoas. E hoje, excepcionalmente, nesse nosso encontro virtual, nós vamos tratar da temática da experiência do paciente. Então, nosso webinar ele terá duração de 1 hora, duas palestrantes farão as suas colocações, convidamos a todos a participarem no nosso chat, nós temos como apoio a Márcia e o Cláudio, que eventualmente farão uma interação maior com vocês, e se alguém quiser fazer alguma exposição, alguma colocação, só levantar a mão que nós faremos aí o nosso link com as palestrantes. Eu gostaria de iniciar este webinar apresentando as nossas palestrantes, então, respeitando a ordem alfabética. Nós estamos com a professora Ariadne Fonseca, uma conhecida, uma amiga muito querida, que sempre está conosco participando dos eventos. A professora Ariadne é gerente do Instituto de Ensino e Pesquisa da Rede dos Hospitais São Camilo de São Paulo, possui graduação em enfermagem pelo Centro de Estudos Superiores de Londrina, mestrado em enfermagem pela Universidade Federal, mestrado profissional em tecnologia da inovação, né? Vocês podem acompanhar o extenso currículo da nossa professora, tem experiência na área da enfermagem e atualmente ela é coordenadora do Centro de Simulação Realística e Assessoria de Ensino e Pesquisa do Hospital São Camilo. Depois a professora pode eventualmente complementar o seu currículo, caso eu tenha errado ou pelo menos deixado de enfatizar algum ponto que possa ser bastante importante. Também estamos com uma querida que recebeu de pronto e atendeu e concordou em estar conosco, a professora Luciana Mendes. Ela é gerente do Núcleo de Experiência do Paciente do Hospital Oswaldo Cruz, possui graduação em enfermagem, especialização em enfermagem clínica, titulação em MBA executivo em saúde pela FGV, mestre em ciências e, como eu referi, ela hoje coordena, né, gerencia o Núcleo de Experiência do Paciente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, sejam bem-vindas, professoras, para que nós possamos aí discorrer sobre o nosso tema. O tema hoje é a experiência do paciente, né, que tem sido utilizado para fazer referência ao conjunto de processos e práticas destinados à satisfação deste paciente ou deste cliente, como algumas instituições gostam de referir. O conceito ele é abrangente, porque ele parte da questões relacionadas à qualidade, à fidelização, ao desfecho clínico, né, ao próprio atendimento, a relação desse paciente com a instituição, a relação desse paciente com os colaboradores e, propriamente, né, como que ele satisfaz a sua expectativa nesse primeiro contato, nesse trajeto que ele tem dentro dos nossos serviços. E eu, né, como defensora da área de gestão de pessoas, tenho muita curiosidade de saber como que a relação deste paciente, né, com o nosso colaborador interfere na sua satisfação, interfere no seu descritivo de experiência frente aos serviços. Então, acho que, primeiramente, eu gostaria de fazer um convite à professora Luciana que nos ajude a entender o que é expectativa e o que é satisfação, e, na sequência, teremos a professora Ariadne contando bastante da sua experiência na atuação junto aos profissionais de enfermagem dos hospitais. Então, por favor, professora Luciana, seja bem-vinda, complemente seu currículo se eu eventualmente cometi algum equívoco.
Bom, professora Cida, muito obrigada. Agradeço o convite da professora Cida por estar hoje contigo, com vocês, e também de poder falar um pouquinho sobre matemática que eu, de fato, adoro e compartilhar essa temática com a professora Ariadne. É, de fato, um prazer estar aqui. Eu sou enfermeira, né? Fiz minha graduação, mas acabei me envolvendo com a gestão e com o passar do tempo eu fui me encantando na época era ouvidoria, depois a gente foi migrando para um atendimento ao cliente, daí fui para as práticas assistenciais do hospital, onde eu fortemente me envolvi com o modelo assistencial, e depois eu tive o prazer de liderar um projeto de experiência do paciente que acabou sendo finalizado com a constituição de um núcleo de experiência do paciente. Então, eu digo que a minha formação e a minha carreira me fez ter um olhar diferenciado para o paciente. Quando eu comecei na ouvidoria, o meu foco era a satisfação. Era um número, era uma regra, era uma pesquisa. E conforme eu fui caminhando ou me aprofundando nesses estudos, e acho que o mercado também e os pacientes foi se abrindo para isso, a gente foi percebendo que a experiência do paciente é muito mais do que satisfação, em que tange o que se refere à experiência do cuidado e tudo que é eficiência operacional de qualquer instituição. Nesse aspecto, a gente tem muito que aprender com as outras áreas e que a saúde, por ainda ter uma questão muito intrínseca de relação humana, de cuidado, a gente demorou para atingir esse ponto. Não estou falando que a gente tem que perder isso, muito pelo contrário, porque para mim uma experiência positiva e memorável tem como cerne uma relação de confiança. Então, eu quero apresentar um pouco frente o que eu acredito ser a experiência do paciente e como é a melhor forma da gente transpor esse vale de satisfação para a experiência. Não que a gente tenha que trabalhar só com um ou com o outro. Os dois são importantes, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa trajetória. Eu vou seguir, se vocês me permitirem, eu vou passar uma apresentação, e depois, como eu vou ficar muito só na apresentação, eu vou pedir ajuda no caso de vocês não estarem me escutando ou qualquer outra coisa, vocês só me avisem, tá bem? Vocês já veem a minha tela? Sim. Legal. Muito bem. Então, agora eu não estou vendo mais vocês, eu só estou vendo minha tela, então qualquer coisa, por gentileza, me acione. Bom, então aqui eu quero falar um pouquinho da experiência do paciente, dos processos de gestão, e eu começo trazendo que nós estamos em um negócio de experiência do paciente, a gente sabendo ou não, a gente querendo ou não, mas de fato é isso que nós trabalhamos com isso, né? Sendo assim, a melhor solução é se abrir para isso, é a gente se apropriar desta questão para que de fato a gente consiga colocar a experiência do paciente como uma prioridade dos negócios, porque quem prioriza a experiência do paciente ou do cliente, como queiram, é quem vai sair à frente, é quem vai ser mais competitivo nesse mercado de saúde que cada vez está mais acirrado, né? A experiência do paciente é algo tão relevante que o próprio IHI a colocou como um dos pilares de governança do Quadruple Aim, né? O Quadruple Aim, ele traz uma abordagem de como otimizar o desempenho dos sistemas de saúde num cenário tão complexo que é o que hoje nós vivenciamos, né? E dentro dessas frentes, olha que interessante, ele coloca melhorar a experiência do colaborador, melhorar a experiência do paciente, elevar a qualidade do cuidado e aumentar a eficiência operacional. Então, o Quadruple Aim e o IHI, ele traz que, para a gente se preparar, para os sistemas de saúde se prepararem para o mundo de hoje, precisa necessariamente pensar em estratégias nessas 4 frentes.
E a Cida estava falando como é importante a gente ter um olhar de quem cuida, né? Como que está a relação do nosso colaborador com esse paciente. Até porque a gente sabe que a relação de cuidado e que a experiência do paciente, ela não está, obviamente, só dentro do que a gente entende pela experiência do cuidado, mas é nessa relação íntima entre paciente e cuidador ou profissional da área da saúde, essa relação que acontece muitas vezes dentro de um quarto de um hospital, dentro de um consultório, é aí que a relação de confiança se firma, é aí que a percepção frente à instituição se dá, né? E aqui a gente extrapola para as relações de relação de confiança, mas principalmente em qualidade e segurança assistencial. Muito bem. A experiência do paciente está fortemente pautada na experiência do cuidado, né, como eu já comentei. Naquela relação de entrega dentro do quarto, essa relação íntima, eu digo que é onde a mágica acontece, né? Então, a gente tem que, de fato, preparar os nossos colaboradores, principalmente aqueles que estão à beira-leito, para conseguirem, de uma forma prática e muito honesta, mostrar para esse paciente que aquilo que a gente está fazendo é o nosso melhor cuidado, né? Então, eu entendo que, apesar da experiência do paciente, muitas vezes, e a satisfação, ela ser trabalhada num nível hierárquico bem alto, lá no board, muitas vezes na alta liderança, desenhada como um programa, como uma estratégia, de fato, quem faz a experiência do paciente acontecer é quem está ali em contato direto. Então, a gente precisa diminuir essa distância entre quem elabora a estratégia e quem faz a operação dessa estratégia. Está aí um dos pontos que eu entendo que são fundamentais para a gente, de fato, efetuar um bom programa de experiência do paciente, né? E não dá para a gente falar de experiência do paciente sem abordar as questões de experiência do cuidado. E já trago aqui, né, que estruturar um modelo assistencial, um modelo de cuidado, é o alicerce para se promover uma experiência positiva e memorável para o paciente. E cada vez mais a gente tem falado de um modelo assistencial e de cuidado que coloque o paciente como centro das atenções ou deste cuidado, né? Eu trago alguns conceitos de cuidado centrado no paciente, né, que é o que a gente mais tem ouvido falar, ou também muitos usam cuidado centrado na pessoa, e que ele tem como premissa um cuidado personalizado, um cuidado coordenado e um cuidado qualificado. Não adianta a gente trabalhar em tudo que está extra experiência do cuidado, em eficiência operacional, em jornada, se eu não me dedicar com zelo para a experiência do cuidado deste paciente. Então, nos propor a entregar o melhor cuidado, um desfecho adequado, um cuidado personalizado e coordenado, e sem sombra de dúvida, um cuidado seguro e transparente, né? Acho que a gente tem um grande desafio que lá em 2014 ou 2015, a presidente CEO do IHI, a Maureen Bisogno, ela trouxe para a gente que tem que quebrar um paradigma, que é mudar a forma com que a gente olha para o paciente, né? Então, muitas vezes a gente se aproxima desse paciente para buscar o que está errado. E a gente tem que trazer dele, de fato, o que é importante para ele, né? Então, eles fazem esse trocadilho, né? Não mais olhar porque what's matter for you, e sim what's matter to you, what's the matter, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante que vale a pena a gente se debruçar e colocar iniciativa e foco nas nossas instituições para isso. Uma pesquisa, o Relationship Based Care, o RBC, é um modelo, né, de cuidado centrado nos relacionamentos, que é um modelo que a gente adotou aqui no Hospital Oswaldo Cruz. Ele traz que o que os pacientes e familiares realmente desejam é
no fim das contas, o que fez a diferença foi que esses pacientes foram vistos como uma pessoa e não um diagnóstico. Então, eles querem ter suas necessidades antecipadas, querem informações honestas, e participação nas decisões, querem ter seus medos acalmados, querem uma comunicação eficaz entre a equipe multiprofissional, alguém que coordene o seu cuidado, quer ser ouvido e tratado com respeito e gentileza, né? Eles querem aproximar para uma realidade de que o próprio paciente é tido como o expert na sua saúde. Ele conhece mais dele do que qualquer pessoa. Obviamente, a gente precisa contar com a experiência e todo o conhecimento dos profissionais da saúde, mas essa relação ela precisa ser cada vez mais próxima e de troca, onde não tem mais espaço desigual nesta relação. Todos têm o conhecimento inteiro está nessa relação, e as duas partes são extremamente importantes. Então, é isso que os pacientes cada vez mais têm nos trazido como necessidade, e é muito fácil a gente entender isso quando a gente se coloca no papel de paciente ou de familiar, né? No Oswaldo Cruz, nós declaramos o modelo assistencial HOC como uma forma de responder essas necessidades, de colocar o paciente e o familiar e seu familiar no centro do cuidado. Isso de forma que a gente possa proporcionar uma boa experiência, segurança, qualidade e ótimos desfechos clínicos, né? Então, quero ler aqui para vocês, né, que no Oswaldo Cruz, a assistência se dá de forma individualizada, integral e humana, baseada em evidências e centrada no paciente e família, construindo vínculos de confiança, levando em consideração sua história de vida e suas necessidades. A educação para o autocuidado é uma das premissas fundamentais deste modelo. E a gente declarou este modelo e este símbolo de forma que não só o paciente, mas também todos os colaboradores e todos da instituição possam se reconhecer e enxergar o seu papel dentro desse modelo. Não só a equipe assistencial do cuidado direto, mas muitos daqueles que cuidam de forma indireta, eles precisam se sentir parte deste modelo porque eles indiretamente proporcionam estrutura para que a equipe Beira Leito possa oferecer o melhor cuidado e aquilo que a gente se propôs a fazer, como missão, como meta, né? Muito bem. A experiência do paciente, ela não se limita à experiência do cuidado, como eu já comentei. Ela soma as questões de eficiência operacional e, principalmente, enquanto o paciente e a família que eu trago coloca de esforço para realizar sua jornada, desde o primeiro momento de contato com a instituição até o último momento de contato da instituição. Essa parte, quando a gente fala em jornada, é muito focado em eficiência operacional. Então, a experiência do paciente não se limita a só o cuidado. A gente precisa, de fato, olhar nessa experiência como um todo, né? Enquanto esforço ele coloca para transitar dentro de sua jornada. E é preciso também uma atenção especial para os processos de referência e contra-referência, porque o paciente ele está dentro de uma linha de cuidado e muitas vezes transitar no sistema é muito difícil. Então, tem questões de interoperabilidade, de encaminhamentos, e que a gente precisa, como sistema, como ser parte de um sistema de saúde, facilitar essa transição e essa jornada do paciente. Porque isso sim é cuidado centrado na pessoa e no paciente. É olhar sobre a ótica desse paciente o que é melhor para ele, né? Não é fácil, a gente sabe muito bem, mas entendo que este é o nosso melhor caminho, né? Bom, e por onde começar, né? Por onde que a gente começa a estruturar um solo fértil para se falar e se fazer uma experiência do paciente de forma positiva e memorável, né? Eu entendo que começar por um modelo assistencial declarado, consolidado, divulgado e principalmente vivenciado é um dos primeiros passos. Mas esse passo de declarar o modelo, ele só é possível quando a gente tem uma instituição em que a estratégia
preza por esse conceito. Então, eu tenho muito orgulho em dizer que no Oswaldo Cruz a gente tem uma estratégia, então, onde a nossa missão, a ambição do nosso dia a dia é ser preciso e humano, para garantir a melhor experiência e resultado em saúde para o paciente, e que isso nos possibilitou fazer e declarar este modelo. Então, vocês andam pelo hospital, o símbolo do modelo está em tudo quanto é lugar, porque a gente vive e respira isso, né? É necessário ter um modelo de gestão em que proporcione uma organização de times, um desenvolvimento de equipe e estrutura mesmo hierárquica, para que a experiência do paciente possa ser vista e discutida em todas as alçadas. A estratégia, como eu já disse, mas principalmente o engajamento da equipe, como eu já comentei, quem faz experiência do paciente é quem tem contato com o paciente. Então, a gente precisa colocar essas pessoas que têm muita riqueza de conhecimento e de relação com o paciente para serem também tomadores de decisão em processo. A gente tem que dar voz para esses colaboradores. Bom, aqui no hospital, a gente tem um projeto muito bacana em que a gente coloca os colaboradores para cocriar, participar. Então, a gente tem uma gestão colaborativa muito grande, mas eu não queria falar disso. Eu preciso citar, mas eu não queria falar disso. Mas eu quero trazer para vocês o nosso maior desafio, que é um desafio recente, tem 4 anos, mas foi um desafio que hoje nos traz muita satisfação, muita honra e muitos bons resultados, que é colocar o paciente de fato como protagonista, não só no dia a dia nos seus cuidados, né? Então, o paciente quer participar, ele quer ter informação, ele quer opinar, ele quer ser protagonista do seu cuidado, e a gente faz isso acontecer, eu digo onde a mágica acontece, então ali no dia a dia a gente faz isso acontecer, mas a gente quer levar a participação desse paciente num nível estratégico. Então, há 5 anos a gente constituiu um comitê, né, um conselho consultivo de pacientes e familiares, e que uma vez por mês nós levamos esse grupo de pacientes para uma discussão sobre a estratégia, nos ajudando a construir alguns processos, a rever algumas rotinas, a tomar decisão. Então, é uma experiência muito positiva. Nós estamos no 3º mandato de conselho e eles, de fato, nos ajudam a tomar decisões. Então, aqui só compartilhando algumas decisões que eles nos ajudaram a construir. Então, esse daqui é uma tabelinha de medicamentos e horários para os pacientes transplantados. Então, tinha questões de visuais e acaba sendo um ímã para a geladeira. Bem legal. Aqui é o nosso modelo, nosso painel assistencial, que fica dentro de todos os quartos, e eles nos ajudaram nessa construção, e no pronto atendimento, eles nos ajudaram, acho que eu não coloquei a foto aqui, trouxeram contribuições importantes, que eles falavam, eu não sei quem que é médico, quem que é enfermeiro, quem que é técnico, quem que é nutri, e de alguma forma eles trouxeram, coloca a cor da roupa, porque eles usam privativo, roupa privativa, coloca a cor da roupa, indicando quem que é o profissional, e isso ajudou muito, trouxe soluções simples, mas que trouxeram um nível de satisfação bem interessante. Bom, então, acho que a melhor forma de eu passar para vocês essa experiência que foi o Conselho Consultivo é, de fato, apresentando para vocês um vídeo que foi feito pelos próprios, um relato, pelos próprios conselheiros, tá? Então, eu vou passar, espero que dê certo, se não der certo, vocês me avisem, que daí eu tento me organizar aqui. Conselho Consultivo de Pacientes e Familiares foi uma das estratégias que encontramos para tangibilizar o nosso modelo assistencial, que tem como foco principal o paciente e o familiar.
Quando eu percebi que eu tinha vários pacientes ao meu redor, pai, mãe, um marido na área oncológica, eu poderia ajudar as pessoas, poderia mostrar o que eu vivi e como foi enriquecedor conhecer todos os pacientes. O que me motivou a ser membro do conselho é ajudar o hospital a ajudar outras pessoas. Nós, durante o conselho, nós vimos muitas coisas acontecendo. Então, tinha um feedback de cada ação que o conselho, a partir do paciente, do familiar, tinha proposto. Isso, pra gente, é muito enriquecedor. O paciente poder participar do processo, trazendo o seu olhar para essa melhoria. Cada vez mais faz-se necessário um cuidado integral, individualizado e humanizado, respeitando a necessidade de cada paciente e família. Muitos dos nossos pedidos, muitas das nossas observações tiveram feedback. Eu estou muito feliz de fazer parte do conselho, porque eu acho que, além da minha contribuição, eu também vou levar muito comigo. Hoje, a gente vê o hospital de uma outra forma, mais abrangente. Acho que todo mundo merecia poder saber um pouco mais de como é um hospital por dentro. O nosso desafio é diário, na busca de atender o paciente como ele quer. Muito bem, pessoal. Então, esse fica o meu agradecimento. Deixa eu parar aqui vamos ver se eu não faço bagunça. Então, eu queria trazer um pouquinho sobre a nossa experiência com a experiência do paciente, né? Tem muito a ser feito ainda, mas tem muito espaço de construção colaborativa e de cocriação. Então, um pouco disso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, professora. Já tenho algumas provocações aqui para fazer. Né, eu tive a oportunidade de ouvir a Maureen falar sobre a mudança da forma como se olha para o paciente, e ela trouxe para nós, no momento em que ela apresentava essa experiência, como que um jovem, né, diabético conseguiu fazer a melhor adesão ao seu tratamento a partir do momento em que os profissionais começaram a entender quais eram as demandas, né? Então, quando você demonstra aquele quadro com as imagens, enfim, acredito que tem uma relação direta com isso. Um outro ponto que eu achei interessante é quando você refere sobre a necessidade do alinhamento institucional, né? Quer dizer, não é só você ter um bom equipamento, enfim, você tem que ter todo o processo, a alta gestão, até a base dessa pirâmide alinhada com esse projeto. Então, acho que são algumas reflexões que eu gostaria de que, eventualmente, um pouquinho mais à frente, você discorresse sobre isso e falar um pouco da experiência do Oswaldo nesse momento pandêmico, né, se houver espaço para que a gente possa conversar sobre este assunto. Mas, neste momento, eu queria convidar a professora Ariadne para contar um pouco da experiência em relação ao Hospital São Camilo, e aí continuo fazendo as mesmas provocações para a professora, né? Como se dá esse alinhamento institucional na expectativa da experiência do paciente, ou da satisfação do paciente, como conversou a professora Luciana. Esqueci de ligar o microfone. Primeiramente, boa tarde a todos. Cida, muito obrigado pelo convite. Luciana, muito bom te ouvir, né? Eu acho que quando a gente traz experiências boas para compartilhar, eu acho que só nos faz crescer. Então, eu quero parabenizar pela sua apresentação e por todo o trabalho que Oswaldo Cruz tem desenvolvido em relação a essa temática, uma temática ainda que gera muitas dúvidas e muita discussão, porque os profissionais ainda não estão preparados, né, gente? É muito difícil quando a gente tem que assumir um evento para um paciente, para um familiar, e geralmente a gente quer não falar sobre isso. E essa experiência, eu acho que tem nos feito crescer muito. Esses dias eu até fui dar aula num curso de pós-graduação e a gente estava falando exatamente, criamos um cenário e nesse cenário tinha ocorrido um evento na administração dessa medicação.
E aí, quando a gente abriu para os profissionais, tinha profissionais, era multi, então eu tinha médico, tinha enfermeiro, tinha físico, psicólogo. Algumas pessoas ainda falaram: a gente não pode abrir muito, quando a gente fala sobre isso, ou a gente expõe muito que a gente errou, a gente está deixando a gente vulnerável, né? Então, esse paradigma é algo importante que a gente vem quebrando hoje. A saúde tem mostrado um amadurecimento muito importante para que a gente possa ultrapassar, né? Eu tenho que assumir aquilo que a gente, por algum motivo, por uma falha de um, de dois, de vários, ou por um evento que aconteceu, a gente precisa assumir e dar tempo para que a gente possa melhorar. Mas isso é algo difícil, a gente tem crescido muito, a gente tem amadurecido bastante durante todo o nosso tempo, mas ainda é difícil, né? A gente chegar lá para o paciente e dizer assim: olha, a medicação tinha que ter corrido em 3 horas e correu em 1 hora só. Então, os seus efeitos ou o que aconteceu foi uma falha. Então, assim, isso é algo que a gente tem que discutir. Quando a gente hoje coloca o paciente, o familiar, para discutir processos, é algo de uma maturidade muito grande, gente, porque eu estou trazendo ele para dentro da instituição, e eu acho que algumas instituições hoje, Oswaldo Cruz, né? Várias instituições hoje têm feito, São Camilo, trazendo, ouvindo o outro lado, para que a gente possa melhorar. Eu atuo há muito tempo na área de treinamento, dentro da São Camilo a gente tem feito muito essa parte de treinamento, então, quando a gente tem eventos ou quando a gente tem algum problema, a gente traz a reflexão, então a gente tenta entender o que aconteceu naquele processo, tenta trazer esses profissionais para que possam refletir a partir de criação de cenários, onde a gente vai dizer assim: olha, o que a gente pode fazer de melhor durante todo esse processo? Não temos... a gente sempre pode melhorar, e quem já faz bem pode fazer melhor ainda, né? Mas como um profissional que tem atuado muito na área de treinamento, a gente ainda percebe um comodismo, porque se está indo tudo bem, para que eu preciso fazer, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer sempre, porque se eu já faço bem, com certeza eu posso fazer melhor. E cada experiência de paciente, cada situação que a gente vivencia, nos traz situações muito importantes. Eu vou trazer aqui para vocês uma experiência que eu vivi quando a gente ainda nem falava sobre experiência do paciente, a gente nem falava de experiência de eventos, né? Porque a gente ainda tinha um tabu muito grande com relação a isso, mas que me fez refletir muito quanto profissional, e eu era basicamente recém-formada. Eu tive uma experiência lá em Marília, onde eu trabalhava dentro do berçário, e nós tínhamos uma condição de assistência muito precária com recursos tecnológicos. Mas nasceu uma criança, né, um bebê, filha de uma funcionária que era da pediatria, então era alguém muito próximo a nós, e esse bebê nasceu extremamente prematuro. Falar disso hoje é muito fácil, mas eu estou falando de 1987, gente, então pensem bem que recursos a gente tinha naquela época. E por várias vezes a gente achou que ia perder aquele bebê por falta de recursos e por todas as diversidades que nós tínhamos. E essa criança sobreviveu, essa criança saiu e essa criança foi de alta. O que eu quero contar de experiência para vocês desse momento? E aí eu achei que a gente tinha preparado essa mãe, que era uma técnica de enfermagem, né? E ela estava levando esse bebê para casa depois de 3 meses de internação, a criança bem, né, indo para casa. E a gente achou que, por ser técnica, com todas as orientações e tudo que ela tinha vivido com a gente, tinha sido algo que ela tiraria de letra. E quando não foi, que ela passou a noite e a bebê começou a chorar logo de manhã, e chorava muito, e chorava muito, e chorava muito, e ela fazendo o leite, tentando dar para a criança, preparando, e aí ela não conseguia, a criança não mamava, não mamava. Aí, a hora que ela já estava falando: chega, não sei mais o que fazer com esse bebê, vou levar ela de volta, ela resolveu dar um banho nesse bebê. E aí, a hora que esse bebê tomou o banho,
esse bebê mamou e esse bebê sossegou. Como a gente tinha um alto risco de infecção, porque ela era prematura, todos os dias, a hora que eu chegava, eu passava plantão e, primeiramente, eu dava banho nesse bebê. Então, ela tomava banho todos os dias por volta de 10 para 7 horas da manhã. Era a primeira criança, era a criança mais vulnerável que a gente tinha. E, a partir do ponto que ela me contou essa experiência, eu acho que eu só tive a feliz e só pude compartilhar disso porque era alguém que convivia com a gente e que ela me disse isso, ela falou assim, olha, enquanto eu não dei o banho, eu não consegui fazer mais nada com a minha filha. Mudou completamente a minha forma de orientar esses pais no momento da alta, porque eu nunca tinha pensado que isso era algo tão rotineiro para esse bebê naquele momento da minha vida e que fizesse tanta diferença para esse familiar. E era uma experiência desse paciente dentro e que a gente eu não tinha voltado. Lembrei de falar da língua, lembrei de falar de quase tudo, mas essa parte do banho me passou totalmente despercebido naquele momento. E eu consegui saber disso, né? Provavelmente porque era alguém que a gente convivia, e que ela me contou essa história, eu falei, nossa, olha o quanto eu estou falhando com essa família, quanto eu estou falhando com essas pessoas. Então, o que eu quero dizer? Que, na realidade, a nossa experiência, né, a melhor experiência do paciente, ela está diretamente atrelado com o nosso conhecimento. Acho que a Luciana abordou algo extremamente importante, né? Quando eu sei o que eu estou fazendo, quando eu conheço, quando eu estou capacitado, quando eu estou treinado, quando eu consigo ter a experiência também do cuidar, porque a experiência do paciente vem da experiência do cuidado, da experiência de gestão, da experiência dele dentro daquele processo, mas quando eu sei, quando eu conheço, com certeza o meu lidar com o outro, a forma de abordar é muito mais tranquila. Então, assim, a gente tem trabalhado muito isso, porque a experiência dele tem que ser a melhor possível, mas eu tenho que ter embasamento científico para isso. Como alguém trabalhando hoje muito na capacitação, e a Cida fez uma provocação, né, na parte, tivemos aí um momento de pandemia, estamos ainda enfrentando esse processo. Isso não foi só na São Camilo que a gente percebeu isso, mas a gente percebeu isso em todas as instituições, acredito eu. A gente precisou, de uma forma muito rápida, capacitar profissionais para atuarem na área de terapia intensiva, porque era um foco muito grande, as equipes que estavam lá não estavam dando conta de atender a alta demanda, né? E aí a gente percebeu que a gente precisava preparar profissionais que já tinham essa formação, mas que não era o dia a dia deles para lidar com paciente grave, e a gente teve que começar a montar treinamentos muito rápidos, considerando um número muito restrito de colaboradores, mas que precisava ter a experiência prática, porque só a teórica não seguraria ele lá no cuidado, na ponta, né, com esse paciente, com esse familiar. Então, a gente começou a perceber que a gente precisava voltar todo o nosso esforço naquele momento em dar para esses profissionais uma tranquilidade, uma competência para que ele estivesse lá. É evidente que a gente não consegue suprir tudo e ele também tem uma dificuldade, porque ele é médico, ele é enfermeiro, ele é fisioterapeuta, que foram os profissionais que mais nós trabalhamos nesse primeiro momento para poder atuar, porque respirador não era o dia a dia deles, paciente extremamente entubado, grave, não era o dia a dia desses profissionais. Então, a gente teve que, de uma forma muito condensada, pensando no risco de exposição, então, pensamos em capacitação de 8 em 8 pessoas, tinha que ser num tempo muito curto, todo mundo extremamente, né, paramentado, tomando os cuidados para que a gente pudesse dar para esses profissionais um conhecimento ou uma competência para que ele pudesse levar para o outro uma melhor experiência que a gente teve que aprender, porque como a gente não tinha visita, a gente não tinha a tramitação dos familiares,
eles também ficaram agoniados e nós precisamos entender que eu precisava ter um respaldo de telefone, de um retorno para esse familiar muito mais próximo, porque ele estava desesperado e ele precisava de uma informação. Todo mundo estava muito ocupado com toda a assistência, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos que ter essa percepção de que eles precisavam ter a tranquilidade de ter uma informação coesa. E uma informação que, no minuto, era uma coisa e no minuto seguinte poderia ser outra, mas que a gente tentava dar. E aí a gente aprendeu que a gente podia pôr a voz do paciente, a gente aprendeu que a gente podia, muitas vezes, filmar esse paciente para que o familiar visse e tivesse a tranquilidade, né, de vivenciar aquilo ou ver que o paciente está bem, porque a gente fala, mas eles não estão vendo. Isso faz parte da nossa vida também, né? Então, isso tudo, para mim, ele é um grande aprendizado, e a gente tem tentado viver isso e trazer o mais próximo. Quem nunca passou um desespero de ter um familiar ou alguém dentro de uma unidade de internação, pronto-socorro, uma emergência, aconteceu um acidente, e você ficar do lado de fora sem nenhuma informação, né? Então, é esse aprender que a gente está vivendo hoje, né? É o quanto a gente está dizendo para uma mãe que está tendo uma emergência com o filho dela, dizendo para ela assim, não, você não pode ficar, você não pode ver. Então, a gente tem, né, algo que é um estatuto, eu tenho que respeitar, eu tenho que entender, e eu tenho formas de colocar, né? É o olho no olho, é o sentar na mesma linha de olhos, né? Eu não posso estar em cima e o outro embaixo. Eu tenho que respeitar. E esse paciente, esse familiar, ele pode me trazer coisas extremamente importantes, que vão mudar a minha forma de cuidar do outro, né? Então, se eu tive aqui algum problema, se a gente teve um evento, ou se, independente de ter um evento, com certeza, se a gente estiver aberto, aquela assistência vai me levar para assistir o outro familiar, o outro paciente, de forma melhor. Então, a gente tem treinado. E eu digo que o treinamento, ele proporciona isso. Eu não nasci sabendo, né? E eu sei o que eu não sei, né, gente? A gente só precisa assumir o que a gente não sabe e treinar aquilo que a gente não sabe. Se a gente olhar hoje, ainda a gente enxerga muita gente que sabe o que não sabe, mas não busca o que não sabe. A gente vai levando. Essa ainda é uma realidade muito triste. Temos melhorado muito, muito, eu não tenho dúvida disso, mas a gente ainda precisa fazer isso. E o trabalho em equipe, que é algo extremamente fundamental, né? A gente precisa enxergar isso, a gente já fala disso há muito tempo, mas a experiência do paciente, ela vem da experiência da minha atuação como enfermeiro, da atuação do técnico, da atuação do médico, da atuação do fisioterapeuta, porque nós juntos vamos proporcionar a melhor experiência para aquele paciente, né? E, então, trazer, ouvir, engajá-los nos processos, como a Luciana colocou. Eu acho que as instituições hoje já enxergam o paciente como algo de verdade para vir aqui melhorar o processo. Ele sabe, ele passou. Nem tudo que ele quer pode ser feito, mas ele pode me trazer algumas ideias, algumas sugestões que vão incorporar e fazer a diferença na assistência do outro. Então, esse tem sido um grande diferencial, eu acho que de grandes instituições, de profissionais que estão se debruçando, como a Luciana está colocando. Os hospitais hoje têm os comitês que trabalham a experiência do paciente, né? Então, São Camilo faz isso, Oswaldo Cruz faz isso, outras instituições fazem isso, para que a gente realmente possa melhorar. Agora, nós precisamos refletir se a cada assistência que a gente fizer, a gente parar um pouquinho, olhar, repetir e tentar ver ainda o que a gente pode melhorar nesse processo, com certeza a gente vai fazer a diferença na vida do paciente, na vida da instituição. Mas isso é um processo contínuo. Eu preciso ter, desde do manobrista que está atendendo bem, ele precisa começar a atender bem meu paciente, até na hora da saída desse paciente. É uma constância. Não
Adianta esse manobrista atender esse meu paciente ou meu familiar mal, que a hora que ele chega para ser atendido, ele já está muito irado, ele está com raiva, ele está bravo, ele está triste. Então, isso eu acho que é um processo que a gente precisa estar sempre observando. Então, essa capacitação, esse treinamento, esse olhar tem que ser de todos, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Legal. É importante ter olhado o seu testemunho da experiência do seu paciente bebê, né? Porque, na verdade, acho que ele criou esse hábito, né, de ser banhado antes da alimentação, e, né, então, isso foi uma experiência positiva. Aí, aproveitando um pouco da sua fala, fazer uma pergunta para a Luciana, se essa dificuldade, né, em relação à pandemia, já que nós trouxemos essa questão, se o fato dos profissionais não estarem preparados, né, porque de fato não houve condição de que eles estivessem suficientemente preparados no momento em que se deu o start, se isso impactou de alguma forma na experiência dos pacientes, ainda que nós tenhamos acompanhado vários relatos deste processo mais humanizado, da proximidade da família por meio de alguns instrumentos, celular, enfim, né, tablets, que eu sei que os hospitais utilizaram de recorrência disso, alguns profissionais que se predispuseram a escrever conteúdos e entregar para a família, né, isso de alguma forma impactou, quer dizer, os profissionais, eles também precisaram ser apoiados, isso impactou na experiência do colaborador e, consequentemente, na experiência do paciente. Queria ouvir um pouco a Ariadne e a Luciana. Opa, vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Nossa experiência, a gente viveu na prática o que é o Saúde 4.0, né? A gente falava tanto, tem que se preparar para o Saúde 4.0, paciente 4.0, e a pandemia trouxe esse cenário em que é volátil, instável, em que a gente tem que correr a todo momento, a informação é aqui, muda ali, e nos ajudou muito a tirar muitas ideias que estavam encaixotadas e que a gente não tinha coragem de colocar em prática, né? Então, acho que a gente sentia muitos colaboradores inseguros, porque eles, a qualquer momento, igual eu escutei esses dias o CEO do HCOR falando, né, que a gente aprendeu muito com a indústria da aeronáutica, né, e que a gente não conseguia trazer para cá, porque nós aqui no hospital, no serviço de saúde, a gente estava do outro lado, né? A gente não era impactado quando tinha um grande evento, só que a pandemia trouxe para a gente a situação de estar dentro do avião em perigo, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava cuidando do outro, também poderia ser afetado. Então, ninguém mais do que os próprios profissionais sustentaram o uso adequado e buscaram em suas instituições apoio para fazer um cuidado ou atuar de uma forma cada vez mais segura, né? Então, acho que os colaboradores, nosso maior desafio foi acalmá-los, de forma que eles pudessem se concentrar nas informações que a gente estava oferecendo e em conteúdos básicos de cuidado, para que eles pudessem passar segurança para os pacientes e seus familiares, e que a gente pudesse estar cada vez mais próximo, a gestão próxima desse colaborador, para a gente construir um novo cenário, né? A gente teve uma atuação muito interessante da nossa equipe de psicologia, que foi a abordagem psicológica e terapêutica para todos os pacientes COVID. No começo a gente falou, a gente não vai dar conta, mas foi tão importante, tão necessário, que a gente se mobilizou e organizou, e eu diria que isso foi fundamental. Então, eles eram responsáveis por iniciar esse contato com os familiares, principalmente nos pacientes pós-extubação, então, que era aquele primeiro contato com o familiar, um contato muito cheio de sentimentos, de emoções, e em que muitas vezes nem o próprio familiar conseguia dar conta dessa situação. Então, foram experiências incríveis, e a gente aproximou, eu diria que de uma forma como nunca fizemos, a estratégia da operação, de fato, de forma que a gente conseguiu deixar a tomada de decisão
num processo colaborativo, na mão de quem mais conhecia o processo. Os papéis se inverteram. Quem conhecia o processo é quem podia dar a maior contribuição na tomada de decisão, e quem conhecia o processo, quem conhecia o paciente é quem estava na ponta. Então, isso foi um grande aprendizado para a gente. Que bom. E aí, professora Ariadne, como foi essa experiência lá no São Camilo? Posso dizer que é a mesma coisa, né, gente? Eu acho que esse apoio aos funcionários, ela foi fundamental. Porque, é lógico, a hora que tudo começou, todo mundo estava apavorado, né? Não dá para dizer que isso não veio como uma novidade para todos. Vamos paramentar, vamos, mas tinha que tomar cuidado com o excesso, mas também tinha que tomar cuidado para não paramentar. Aí a gente começou a perceber que no momento da desparamentação, a gente começou a ter contaminação, então era algo que a gente precisava rever com bastante frequência e tentar acalmar, porque não é só a equipe de enfermagem, né, que era quem estava muito, mas eu tinha a equipe de higiene, você tinha a equipe da nutrição que entrava, então, assim, foi um trabalho muito difícil. O pessoal da Comissão de Infecção Hospitalar teve um trabalho fundamental para ajudar em todo esse processo, tentando passar junto com a educação continuada, junto com o pessoal do centro de simulação, que vamos fazer esses treinamentos, como é que a gente pode auxiliar isso, né? Então, assim, foi um trabalho extremamente conjunto para que a gente pudesse melhorar tudo isso e tentar ver de que forma a gente conseguia atingir. A necessidade foi demais, né, gente? Assim, eu tive a oportunidade, junto com o Hospital Sírio, de participar de Todos pela Saúde, onde a gente fez muita filmagem de vários treinamentos, de várias técnicas, para que a gente pudesse difundir para o Brasil afora, no momento onde a gente tinha problema nas diferentes regiões. Isso estava se alastrando e a gente viu que precisava e não ia ter jeito da gente chegar em todos os pontos, e aí houve uma preocupação em fazer a gravação de várias técnicas, vários procedimentos, para que a gente pudesse auxiliar. Então, assim, dar esse apoio foi fundamental até para a tranquilidade dos colaboradores. Então, isso foi muito bom. Eu acho que o que a Luciana está falando, eu acho que a psicologia ajudou muito. A gente aprendeu, inclusive, a entender e dar um pouco mais de valor para todos os membros dessa equipe, né? Sem dúvida. Só vou convidar as pessoas que estão conosco, que se quiserem fazer questionamentos, coloquem no chat. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta, já que... porque tem uma pergunta aqui no chat que eu vou deixar um pouquinho para o finalzinho, que nós já estamos quase no encaminhamento disso, mas eu gostaria de fazer mais uma provocação para vocês. Eu tenho um sentimento de que, quando se fala em um hospital humanizado, nem sempre nós conseguíamos, de fato, perceber isso, né? Acho que a questão do Covid, ele trouxe isso de uma forma bastante evidente, né? Então, eu lembro que eu vi uma frase uma vez que falava que o hospital sem humanização é a mesma coisa que Disney sem diversão, né? Como que vocês acreditam que essas práticas da humanização, elas vão acontecer dentro dos espaços de saúde a partir desta experiência? Bom, deixa eu aproveitar aqui, então, e trazer sobre o meu ponto de vista, né? Eu acho que humanização nada mais é do que ter uma relação empática e com compaixão pelo paciente, e trazendo o que é importante para ele num contexto de cuidado à saúde, né? E para o paciente, na sua grande maioria, o familiar é importante, por isso que a gente traz esse contexto familiar junto. Então, eu sou eu luto pelo modelo assistencial, eu sou entusiasta do modelo assistencial. Então, de fato, para mim, quando eu falo em humanização, é colocar o paciente no centro dos nossos processos, de forma com que a gente tenha condições, e daí todas as dificuldades, e a gente sabe, a gente vivencia o nosso trabalho dentro de um sistema de saúde.
as questões estratégicas, políticas e de gestão, mas, de fato, fazer valer um modelo assistencial em que coloque o paciente no centro desses processos. Para mim, essa é a melhor solução e a saída para a gente construir um sistema cada vez mais humanizado, né? Trabalhar com empatia e compaixão. Ok. Gente, a palavra humanização, eu acho que ela tem que ser intrínseca a qualquer profissional, né? Eu acho que dizer assim, uma assistência humanizada é como se eu dissesse assim, é sua obrigação prestar uma assistência humanizada, porque parece, quando eu falo de assistência, para mim, o humanizado está dentro, porque não cabe a gente falar, não, fui lá e fiz só uma punção venosa, eu fui lá e só fiz uma mudança de decúbito, mas tudo isso ele vem com isso. Então, assim, hoje a gente tem se preocupado muito com isso, mas isso deve ser intrínseco a cada um de nós, né? Eu digo que duas coisas nos fazem ser respeitados. E eu estou falando da minha profissão porque a gente ouve isso muito. Toda hora a gente escuta, nessa pandemia, algumas pessoas comentaram assim, não, olha, a enfermagem agora está sendo valorizada. Aí o outro, não, a enfermagem está sendo crucificada, porque ela que está lá na linha de frente, tudo está acontecendo com a enfermagem, os profissionais de enfermagem estão morrendo. Não estou discutindo nada disso. A gente tem isso, está aí, está visto isso. Mas eu acho que a gente não precisa aparecer como um coitado, a gente tem que aparecer como um profissional responsável, competente, ético, e que estamos ali para prestar o nosso melhor para o outro. Não estou dizendo medicina, fisioterapia, psicologia, nutrição, cada um dentro da sua alçada, mas eu acho que a gente tem que ser visto como alguém que tem a competência de fazer aquilo que a gente faz e fazer bem feito. O outro que veio buscar uma assistência, ele veio buscar uma assistência para ele melhorar, não para ele piorar, né? E essa visão ainda faz parte. Então, eu digo sempre, nós temos que cuidar do outro. E cuidar como? Da melhor forma possível. Com competência, com responsabilidade, com ética e assim por diante. Bom, gente, estamos caminhando para o final dessa webinar. Eu abro um espaço aí de alguns minutos para a professora Ariadne e para a Luciana concluírem as suas apresentações e contribuições que vieram conosco. Eu agradeço imensamente o convite e a disponibilidade de vocês. Tá? Então, abro aí o microfone para que vocês exponham e façam o encerramento desse encontro. Bom, queria agradecer imensamente. Foi um prazer, Luciana, estar com você também. E queria dizer só assim, gente, de todo o processo, o mais importante é a gente ter um objetivo quando a gente pensa na experiência do paciente. Eu acho que a Luciana trouxe uma coisa importante. Essa experiência, ou quando a gente tem um comitê, quando eu tenho um grupo que está trabalhando isso, ele não pode ser um muro de lamentações, nem só de reclamações. É um momento de crescimento. Então, isso o grupo tem que estar muito bem embasado, porque senão a gente não caminha, a gente vai ficar dentro de um momento onde as pessoas só vão trazer. Então, quem está gerenciando ou quem está coordenando esse grupo precisa ter isso muito claro e aonde a gente quer chegar, porque a gente aprende muito, a gente tem várias experiências que vão ser incorporadas à instituição se a gente trabalhar de forma a realmente ouvir, testar, olhar, e olhar com olhos de melhora. Então, essa é a percepção, né? Então, eu acho que a gente pode fazer sempre, e eu diria para todos nós, qualquer profissional de saúde, qualquer profissional que trabalhe, não digo nem só saúde, a gente precisa fazer o que a gente faz com responsabilidade e competência. Se a gente fizer bem, com certeza a gente está propiciando a melhor experiência daquele paciente, daquele familiar, seja no público ou no privado. Quando a Luciana colocou a experiência, eu não tenho exatamente o trabalho no comitê, mas eu tenho participado muito até da composição de algumas capacitações para hospitais públicos, pensando nessa vertente. Então, acho que é muito possível, independente de público ou privado. É lógico que a gente tem dificuldades diferentes, né? Expectativas diferentes desse cliente, mas é muito possível a gente trabalhar nas diferentes vertentes, tanto no primário, no secundário, no terciário.
a gente que precisa engajar, estar envolvido e dizer: nós somos capazes, sim, de proporcionar a melhor experiência para ele. Obrigada, professora. Até uma breve oportunidade. Se Deus quiser. Não, por favor. Obrigada. Bom, só quero agradecer, de fato, é um prazer. Para mim é uma delícia falar sobre a nossa experiência e a experiência pela qual eu tenho muito orgulho de construir, porque isso é vivo, é um organismo vivo, não para nunca, né? E acho que tem um ponto que eu quero trazer para vocês. Às vezes vocês pensam assim, é Oswaldo Cruz tem recurso, Oswaldo Cruz tem dinheiro, mas não é bem assim. É lógico que a gente tem uma situação talvez um pouco mais favorável do que alguns outros hospitais, mas a experiência do paciente é muito mais envolvimento, engajamento, dedicação e trabalho muito, muito, muito duro do que, de fato, a gente ter muito investimento, né? Hoje, a gente tem a estrutura do núcleo que é muito provável que a gente nem tenha mais, mas as coisas já estão mais consolidadas, mas durante facilmente 5, 7 anos, a gente trabalhou, era eu, que gosto da temática, sou uma estudiosa da temática, me entusiasmo com a temática, a coordenadora de práticas assistenciais e o apoio da nossa diretora, né? E a gente fez acontecer. Então, tem que ter alguém que abrace a bandeira e levante e fale sobre isso, tenha a coragem de tirar do papel da cabeça para isso acontecer, e a gente vai ganhando corpo. Eu acho que isso é fundamental. Mais uma vez, obrigada para todos. Eu estou à disposição, se precisarem depois de alguma do material ou de alguma informação, por favor, Cida, pode repassar meu contato. Tá bom. Muito obrigada, Luciana, também. Foi um prazer ter compartilhado com você essa 1 hora de conteúdo referente à experiência. Foi uma excelente experiência. Agradeço a Letícia, por favor, né, que fez o nosso contato. Tá? Pessoal, obrigado por estarem conosco. Quero agradecer o apoio do Cláudio e da Márcia. Dr. Milton, pela oportunidade. A nossa ação aqui é voluntária dentro do programa CQH. Se quiserem conhecer um pouco melhor do programa, um pouco mais das nossas práticas relacionadas ao grupo de estudo de indicadores de gestão de pessoas, entrem no site, tá? Acompanhem o grupo. Já estamos fazendo algumas programações aí para 2021. Espero que vocês possam estar conosco e agradeço imensamente. Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.